Corrupção passiva. Aqui nós vamos fazer de uma vez só. Professor, se eu colocar os dois assim, ó. Ah, meu Deus, cadê? Aqui, ó. Eu coloquei um do lado do outro. Eu não sei. Aqui, ó. Mestre, o que a gente tem que tomar cuidado com a passiva e a ativa no geral? Ajuda a gente aí. Bom, seguinte. Corrupção passiva, você tem os verbos solicitar, receber, tá? Para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora de função, antes de assumi-la, mas em razão dela. Vantagem indevida ou aceitar promessa de tal promessa. Então você tem 3 verbos. Legal. Solicitar, receber ou aceitar a promessa. Tá. A corrupção passiva, o que ela é? Ela é direcionada ao funcionário público. Crime próprio. Crime próprio. Crime próprio. Tá? Legal. Agora, com relação à corrupção ativa, que normalmente está relacionada ao particular. Oferecer ou prometer. Não está aqui o verbo entregar. Por que não está aqui o verbo entregar? Não é porque é exaurimento. Porque, na verdade, por vezes, o particular ele é coagido. Imagine a situação. O particular é coagido por um funcionário público a entregar uma vantagem indevida. Se você falar que aqui o entregar ele seria punido, quer dizer, ele vai ser, além de ser vítima, ele vai ser punido por um crime. Então faz o seguinte, o senhor é um particular, eu sou o guarda. Eu chego no trânsito, gente, eu sou quem? O servidor. Eu sou guarda de trânsito, guarda belo, ok? Eu estou solicitando. Fala, amigo, seu carro está em situação difícil, eu não sei como é que nós vamos chegar aqui. Então faz o seguinte, me deixa aí R$50, está tudo bem. Gente, dá uma olhada. Qual o meu crime? E o do mestre? É isso, mestre? Exatamente. Se tivesse previsto aqui o entregar, você poderia estar punido por corrupção ativa, o sujeito que, na verdade, foi constrangido pelo funcionário público a entregar essa Então, indevida tecnicamente, quando eu cheguei... Ó, de novo, cena 2, gravando. Eu chego aqui e falo pro professor. Pro professor não, pro particular, eu sou o guarda. Olha, o seu carro tá isso, tá isso. O senhor pode me prender em flagrante? Sim. Nossa. Crime formal, né? Flagrante. O crime está acontecendo, acabou de se consumar. No momento da solicitação. E qualquer do povo pode prender em flagrante. Do povo. E quem tem peito? Quem tem peito? Não. Aliás, como particular, eu já até sei se eu tiver de entregar esse dinheiro. Eu vou entregar, se eu estiver nessa posição, eu vou entregar e olhar para a câmera e falar, ó, estou entregando o que me foi solicitado. Apenas. Tá, agora, eu coloquei numa prova... Tinha uma pergunta? Tinha pergunta? Pois não. Então, eu só tenho corrupção ativa em duas condutas. No solicitar, não há corrupção ativa. Somente quando você oferece ou promete a vantagem indevida ao funcionário público. Esses são os verbos. Se você não preencher nenhum dos 2 verbos, não há o crime de corrupção ativa. Tem questão de prova que fica. O funcionário solicitou, houve ativo e passivo, Exatamente. Depende da conduta do particular. Teve uma questão, professor, que o pessoal ficou bravo, que é o seguinte. Então, você quer ver, ó? Quer ver como o professor mata todas? Mestre, pode ter a passiva sem a ativa? Pode. Legal. Mestre, pode ter a ativa sem a passiva? Pode. Pode. Né, o cara oferece e tal. Pode ter a ativa junto com a passiva? Pode. Pode. Agora, na modalidade receber, eu escrevi na prova. Só vai existir se houver a ativa. Podem me xingar, mas está certo. Porque se ele recebeu, eventualmente teve isso aqui. Ficou claro? Agora, a prova escrever que uma só ocorre com a outra, o professor acabou de provar que não. Cadê? Sim, boa. Aceitar promessa, poderia. Poderia. Tudo bem? Tudo bem? As duas têm aumento de pena de 1/3 em razão da vantagem aí, funcionário, né? Cai na cantada e tudo mais, É aquela questão da corrupção passiva privilegiada. Ah, rapaz. Gente, ainda bem que o professor lembrou. Isso aqui, ó, ele separou para falar com você. Gente, eu queria que vocês lembrassem de uma coisa. Olha isso aqui, ó. Eu vou ler e o professor vai dar aula disso aqui, ó. Corrupção passiva. Se o funcionário... Me ajuda. Lembraram de algum crime?
Então, pratica ou deixa de praticar o retardo de ofício com infração de dever funcionar, cedendo a pedido ou a influência de outrem. Aí o cara tá lendo e fala, ai, tá bom, tá, é uma outro tipo aí, uma privilegiada e tal. Aí ele vai e cai nesse crime. Prevaricação, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse e sentimento pessoal. Professor, quando é um e quando é outro? A corrupção passiva privilegiada, que está prevista no artigo 317, parágrafo 2º, necessariamente tem que haver uma influência externa. Uma pessoa que vai pedir. Então, o funcionário público ele vai deixar de praticar um ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a esse pedido de uma pessoa. Agora, no crime de prevaricação, não. Ele é um sentimento pessoal. Não há qualquer influência de outra pessoa. Essa interferência externa não existe. Tem que se provar obrigatoriamente também na prática, é bom que se frise, que ele retardou ou deixou de praticar indevidamente um ato de ofício para satisfazer o interesse ou sentimento pessoal. Isso aqui, elemento subjetivo específico. Você tem que provar isso. As pessoas erram por causa dos verbos. Se ele simplesmente retardar indevidamente um ato de ofício, por desídia, por exemplo, não foi para atender o interesse pessoal dele, ou um sentimento pessoal, ou satisfazer interesse. Nossa, interessante nada. essa. Ele não responde por crime algum. Ele pode cometer, eventualmente, um crime de improbidade. Boa. Mas para a esfera penal, você tem que se ater ao elemento subjetivo específico. Tem que provar o interesse ou o sentimento pessoal. E se ele quiser a passiva privilegiada, vai estar escrito isso aqui, mas alguma coisa de sentido, né? Cedendo a pedido a influência de outro. Que é o que já caiu. Gente, isso é perigoso. E para a Bunesp. E para a prova de vocês. Que ele pode parar aqui, né? Ele pode parar aqui, sem colocar isso daqui. Se o funcionário pratica, deixa de praticar, retarda ato de ofício com infração de dever funcional. Pensem somente nisso. Olha, que crime que ele comete? Sem nada. Se ele fez isso daqui, se ele deixou de praticar um ato de ofício, por exemplo, sem ceder a pedido ou influência de outrem e independentemente de interesse pessoal, sentimento pessoal. No caso, ele não cometeu crime nenhum. Crime nenhum. Há uma infração Pode ser uma infração administrativa, verdade. Infração funcional, sim, mas não vai ser crime. Show, tá hein? Não vai ser crime. Isso. Muito bom, muito bom. Prevaricação previdenciária. Esse crime é uma vergonha, né? Por quê, professor? Porque, vejam, deixar o diretor de penitenciária ou agente público de cumprir o seu dever de vedar o acesso ao aparelho telefônico, rádio ou similar, que permita a comunicação com o ambiente externo, etc. e tal. Gente, esse crime aqui deveria ter uma pena muito maior do que essa. Olha que vergonha. 3 meses a 1 ano. Quer dizer, isso aqui é um crime doloso, tá, gente? Isso aqui é um crime doloso. Isso não é um crime culposo. Isso é um crime doloso. Pior ainda, ele pode alegar culpa. Sim. E aí não responde. Sim. Ou seja, isso aqui, para você coibir esse tipo de ação dentro dos presídios, das penitenciárias, a pena deveria ser muito mais alta. Olha isso aqui, 3 meses a 1 ano, gente. O que dá isso daqui? Nada. Primeiro, você tem que provar que o cara agiu dolosamente. Nossa Senhora. E segundo, a pena praticamente, né? Bom, uma pena eu sei que a gente vai saber na hora da prova. Essa pena. 3 meses a 1 ano. 3 vezes a 1 ano, porque ela é uma vergonha. Ela é uma vergonha. Boa. Professor, por que eu tenho de tomar cuidado? Porque quando eu deixo de fazer alguma coisa, eu posso cair na prevaricação, como o senhor falou. Como também pode ser lá na... E se for por esse sentimento aí, de proteger funcionários, sei lá... Eu acho que aqui o que vocês têm que tomar cuidado é o seguinte, porque quando você pensa em condescendência criminosa, você sempre pensa naquela situação que o sujeito, que é o superior hierárquico, ele deixou de aplicar uma punição ao sujeito, ao seu subordinado que cometeu uma infração disciplinar, por exemplo, enfim, uma infração funcional. Tá? São 2 situações diferentes. Ou ele deixa de aplicar, né, de responsabilizar o subordinado, ou ele deixa, quando lhe faltar competência... Ele não pode punir. Ele não pode punir. Ele tem que levar esse fato ao conhecimento de quem de direito. Vamos supor que quem tenha a responsabilidade, a atribuição de responsabilizar o funcionário público seja um outro funcionário. Tá bom, então eu vou passar um pano para ele, já que não sou eu que vou, que tenho essa competência, essa atribuição, eu fico na minha. Não, são 2 situações. Quando ele tem essa atribuição e também quando ele não tem.
nessa situação quando ele deixa de levar esse fato ao conhecimento de quem de direito. Show. São duas situações diferentes. Muito bom, muito bom. Então ele não precisa necessariamente ser um subordinado do outro. Então, ele tem que tomar... Aqui não exige relação de hierarquia, tá? Se ele tem o conhecimento de uma infração, se ele souber e não passar para frente esse fato ao conhecimento de quem de direito, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, ele comete esse crime. Porque ele pode ser... então, porque são duas, né? Ele está deixando de responsabilizar o subordinado. Legal. Mas às vezes ele não tem poder para puni-lo. Ele responde do mesmo jeito. Não adianta eu falar, por exemplo, eu sei, é minha subordinada, e foi realmente, eu passei a mão na cabeça. Só que se eu não tenho poder para puni-la, que eu leve a quem de direito. Se eu fizer uma de duas, eu danço. Pessoal, advocacia administrativa, tomar cuidado que não é só advogado, né? Uma coisa bobinha que cai em prova, porque aqui é patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração. Muita gente gosta, eu já sei, de casa chove, querem fazer todo um emaranhado junto com o direito administrativo. Gente, não faça. Fica só na prova, tá bom? Essa madrugada perguntaram para mim, professor, aqui nesse artigo está proibições, no outro está escrito proibições. O que é isso? Eu falei, são proibições. Aí a pessoa escreveu para mim, excelente, professor, é o que eu precisava ouvir. Pronto, não é? Esse crime aqui não serve para nada, só serve para uma coisa. Foi a pergunta mais inteligente que eu já ouvi até hoje, que me ensinaram, que foi o Dr. Casolato que me dava aula, e ele falou que no oral perguntaram, doutor, o que é rubrica? Aí se o cara falasse assim, a rúbrica é... Por favor, vai embora. Porque se ele não sabe nem o que é rubrica, né? Mas o cara falou, ela serve para identificar o crime, é violência arbitrária. Muito bem. Tem algum crime que se eu tirar parte da rubrica, o crime some? Aí o cara simulou um desmaio. E aí na ambulância ligou para alguém. Gente, não. Eu não sei se você sabia dessa. O cara perguntou isso. E a resposta era, esse crime. Porque pensa bem, tira essa palavra arbitrária. Tirou? Agora lê. Praticar violência no exercício da função a pretexto de exercê-la. Você acha que o delegado aqui, todas as vezes que já prendeu alguém ou determinou a prisão para a equipe dele, falou o quê? Por favor, sem violência, gente. Se ele não quiser chegar até nós, depois o juiz fala com ele. Não existe isso. Então eu pergunto, o problema desse crime qual é? Arbitrária. Eu achei essa pergunta, não sei se só eu acho, mas eu achei genial. Agora, na prova, é muito incomum de cair. Por que será que é tão esquecido esse crime, né? E tomar cuidado aqui, né? Além da pena correspondente à violência, né? Porque se o sujeito suporta, por exemplo, uma lesão corporal de natureza leve, ele também responde pelo artigo 129. Tá. Boa. Bom, e sendo crime de funcionário, ele pode cair em abuso também, né, professor? Sim. Na 48698. Vai cair, Vai certamente. cair, né? Vai cair. Certamente. Eu adoro isso aqui. Abandono da função. Aí começa assim, abandonar cargo. Não dá um bug? Então. Só tem de fazer assim na prova. Acertar e ir embora. Combinado? Legal. Esse aqui, violação de sigilo. Vamos embora que eu quero chegar nos crimes mais violentos. Agora vamos nos crimes... Professor, inauguramos os crimes de particular contra a administração em geral. Está aqui. Bom, usurpação, eu até mostrei hoje uma contravenção que é fingir-se funcionário. Fingir-se funcionário. Que é no 45 lá. Agora aqui não. Aqui eu sou particular e estou usurpando, né? Estou praticando atos de um servidor. É isso, servidor né? público. Você não basta simplesmente você fingir-se funcionário público. Você praticar tem que atos. Praticar algum ato, que é um ato de ofício relacionado à função. Nesse caso, ao crime de usurpação de função pública. Você sabe que todo mundo acho que já praticou esse crime. Vocês nunca olharam na rua que as pessoas gostam? As pessoas têm um fetiche em ser guarda de trânsito? Você nunca viu doidão na rua fazendo assim, ó? Vem! Tinha um na República, gente, há muitos anos. Porque dá vontade de dar ordem na rua, assim, de trânsito. Não sei se vocês já tiveram essa vontade. Resistência. Por exemplo, vamos lá, vamos para o fácil e para o difícil. Professor, se o cara
o oficial de justiça vai lá na minha casa e eu me oponho à execução do ato e falo para ele, se entrar aqui, e eu estou com um taco de beisebol na mão, eu arrebento você inteiro. Aí o oficial fala, o senhor me desculpe, mas eu preciso entrar porque eu tenho um mandado. A partir desse momento, cometi resistência. Comete resistência. E assim, você tem que prestar atenção que a violência ou a grave ameaça é direcionada tanto ao funcionário competente para a execução Ou do puxa-saco. ato ou quem estiver prestando auxílio. Um policial. Quem que vai, né? Né? Um oficial de justiça junto com um policial. É verdade, vai o policial. E aqui nem é uma obrigação de ser um funcionário público. Pode ser qualquer pessoa. É. Um particular que se compadeceu com Ou dó tem ódio. do fundo. Entendi. Ou fala assim, não, esse cara tem que ser citado mesmo. Vai Tá, pagar. e se eu me jogar? Aham. Eu acabei de assistir Gandhi. Isso chama violência gândica. E eu me jogo e me agarro na cama e falo não, ninguém vai me levar. Eu estou cometendo esse crime, professor? Você tem que utilizar de violência ou ameaça. Olha aí. Quer dizer, eu posso eventualmente Pode. cair numa desobediência, Desobediência. mas não vou responder por resistência. Não. Show. Meio de execução de crime. Muito Violência, grave ameaça. Agora, cuidado, hein, gente. Qualificado, então é só se também tiver violência. Mas se agarrou na cama, não conseguiu executar o ato. Você diz aqui? Se o... Não, peraí. Mas a violência é contra a cama. A violência... Não, pelo amor de Deus. Eu bato no travesseiro, Não, aí não tem. Aqui é outra coisa. Aqui, você está falando isso aqui, ó. Se o ato em razão da resistência não se executa. Ou as penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Isso aqui, na verdade, é que ele vai responder tanto pela resistência quanto pelo crime de Eu lesão bati no corporal. oficial. Por exemplo, aplica-se essa pena aqui, ou esta, independentemente da pena do artigo 129, por exemplo. Do crime Quer de lesão dizer, corporal. eu ameacei, eu já tinha cometido o crime com o Sim. taco de beisebol. Sim. E eu bati. Quebrei as pernas do oficial. Eu respondo. Imagina que legal. Olha, você vai responder só por detenção de 2 meses. Imagina o cara com sem as pernas. Entenderam? É óbvio que não, né? Pelo amor de Deus. Agora eu tenho mais questões. E se a ordem for ilegal? E o cara vai entrar na minha casa, professor, eu falo para ele, o senhor não entre, senão eu vou testar minhas aulas de jiu-jitsu. E ele entra, e eu bato nele, eu posso? Você, nesse caso, se o ato é ilegal e ele invade a sua residência, você pode se defender, né? Defender o seu patrimônio. Agora, senhores. Cuidado, hein? Agora, cuidado. processo. E se eu falar, boa, excelente. Agora, e se a prova cair injusto? Injusto. Se o ato é injusto, eu posso me opor ou não? Gente, quem decide justiça ou não é depois. Se o ato é legal, né, professor? Sim. Não importa se ele é justo ou injusto. Exato. Sempre. Então, O réu é cuidado. sempre injusto. Gente, uma palavra acaba com vocês numa prova. Penal é detalhe, eu já falei isso e volto a dizer. Para mim, é a matéria mais gostosa para gabaritar, tenho certeza que vocês vão gabaritar tudo, mas eu nunca vou me esquecer de uma piada que um velho professor falava. Misto em São Paulo é queijo e presunto. Se você colocar tomate, é Bauru. Em São Paulo é assim. Tá bom? Então não vem chegar assim, dá um misto aí, virar depois pro chapeiro e falar, põe um tomatinho, ele vira para você e fala, meu filho, é misto ou Bauru? E aqui é igual. Se tiver um tipo penal, alguma coisa alterando, o crime pode ser outro. Desculpe a brincadeira tosca, mas eu estou fazendo aqui a voz do aluno, eu posso. Pelo amor de Deus. Falamos da resistência. Não, ainda tem uma pergunta. Vocês falaram que um particular pode prender Em flagrante. em flagrante. Pode ou não? Pode ou não pode? Então, tá. Não, pode. Se eu estiver tendo assalto ao banco, eu posso chegar e falar, amigos, por favor, armas no chão, porque senão eu vou passar pelo umbral. Eu posso fazer isso ou não posso? Aí eu quero saber, e o bandido, nessa hora, se ele se opor com resistência ou ameaça, ele responde por resistência ou não? Cara, eu li isso aí hoje, o cara falou, se ele não é funcionário, não responde, né?
Cara, que loucura é essa, professor? Vocês entenderam esse exemplo louco? É isso mesmo? É isso aí. Porque tecnicamente tem de ser, né? Ó. Sim. Hã? Só se tiver... Não, a prisão em flagrante pode ser. Ué, você vai prender um cara em flagrante, ele resiste. Ele não está resistindo, porque não é funcionário. Mas assim, ó, é um funcionário com poder de execução ou quem esteja prestando auxílio. Só se ele estiver prestando auxílio. Mas aí ele está prestando auxílio ao funcionário. A ordem está lá. Desobediência tranquilo. Desacatar. Professor, desacatar no exercício de função, razão dela. Eu chego lá na repartição, o escrevente fala uma coisa que eu não gosto, ele fala, os autos estão conclusos. Eu falo, já é a terceira vez que eu venho aqui, quem é esse clusos? Né? Cara ignorante, não sabe e tal. Aí eu pego, nervoso, cuspo no escrevente. Posso responder pelo crime? Sim, sem dúvida. Tá, por exemplo, eu posso desacatá-lo na delegacia. Sim. E hoje, aqui na aula, é possível o senhor ser desacatado? Não, então, você desacatar o funcionário público no exercício ou em razão dela. Por exemplo, você imagina um funcionário público que está no seu condomínio, numa assembleia de condomínio, né? Aquela reunião bacana que todo mundo gosta de participar. E aí, o cara, sabendo que ele é funcionário público, no meio de uma discussão, acaba por ofender verbalmente ele, partindo para as vias de fato, em razão da função exercida por ele. Ele se lembra que ele é fiscal, fala, e você é um fiscal de M, e vai para cima. Você pode cometer o desacato mesmo fora do ambiente de trabalho, desde que o desacato ocorra em razão da função pública. Mas, por exemplo, se o delegado José Eduardo estiver andando na rua numa discussão de trânsito, eu olho para você e falo, você tirou essa carta onde, seu filho da mãe? E xingo você. Eu não estou xingando em razão de funcionário disso. Eu posso responder por crime contra a honra, alguma coisa assim. Uma injúria. Isso. Injúria, mas não desacato. Fechou? Tem que ser na presença. Tá bom? Tem que ser na presença da pessoa. Muito bom, muito bom. Tráfico de influência. Eu vou ler os dois, porque deve ter gente que está estudando tanta matéria que não é possível. Como assim os dois, professor? É que muita gente... Vamos fazer o seguinte, eu faço o arrozinho com feijão e o professor aprofunda, pelo amor de Deus. Esse crime você tem que saber assim, ó, sem olhar. Solicitar, exigir, cobrar, obter. Solicitar, exigir, cobrar, obter. Então, eu fiz assim, ó. Quando eu era criancinha, eu fiz assim, ó. Cadê o diabo do 322? Puta que pariu. Cadê? Não, eu fiz um do lado do outro. Aqui, ó. Tráfico de influência e exploração de prestígio. São irmãos. Separados no nascimento. Esse é crime contra o quê? Vai lá, me ajuda. Gente, é só ler aqui em cima. Particular contra administração. Classe animada, afiada. Isso. E aqui? Contra a administração da justiça. Primeira diferença. Alguém erra isso? Não. Solicitar, exigir, cobrar e obter para si ou para outrem. Vantagem ou promessa de vantagem? Me ajuda. Em quem? Vamos lá. Você quer 3 exemplos ou 5? Ei, eu solicito um dinheiro do professor a pretexto de influenciar um cara no Detran. Eu solicito um dinheiro do professor a pretexto de influenciar um cara na Secretaria da Saúde. Eu solicito um dinheiro do professor a pretexto de influenciar num cara da prefeitura. Vamos lá. Eu exijo dinheiro do professor a pretexto de influenciar num cara da Secretaria do Meio Ambiente. Qual é o crime? Vai! Só que a maioria dos filhos da mãe na prova vão colocar o quê? Não é, mestre? Sim. Eles vão errar na concussão. Tudo bem até aí? Ótimo, legal, tal. Ah, pode ter aumento? Pode. Se você fizer a besteira de falar que a vantagem tal também se destina ao funcionário. Legal. Professor, ótimo. Agora esse crime, quais são os verbos? Ah, para lembrar os verbos. Seco. E o metade, meio seco. Meio seco, pronto. Tem como errar isso? Não, ótimo. Exploração de prestígio. Solicitar, exigir dinheiro, tal. A pretexto de influência em quem? Aqui é peixe grande. Juiz, jurado, MP, tal. Então eu pergunto, se for para influenciar... Vê que delegado não está aqui, né? E quem? Vê que delegado não está aqui, né? Só peixe grande. Olha que coisa interessante. É verdade. Ele fala peixe grande, mas ele errou, de certa sorte. Verdade. Por quê? Porque se ele fizer isso, professor, se eu solicitar dinheiro para pretexto de influenciar num escrevente, o cara cai aqui, não aqui. Testemunha? Testemunha? É mesmo, o delegado pode cair na prova. Sim, funcionário público.
Nossa, isso é um perigo. Boa, boa. E se eu alegar? Metade é para o juiz. Uma parte aumenta de quanto? Então é só lembrar de rezo. Pronto, vocês decoraram tudo. Eu só estou aqui para decoreba. Qual é a pena? Reclusão ou detenção? Tá, então fala para mim. O que é mais grave? Influenciar num juiz ou num funcionário? Lembra disso? Fala que é mais grave no juiz. Então a pena deveria ser maior aonde? Mas não é, justamente porque eles têm prestígio. Então é de 1 a 5 e de 2 a 5. Funcionou a decoreba? Vamos ver. Que crime está aqui? Quais são os verbos? Exigir. A pretexto de funcionário, hein? Funcionário público. Aqui, rezo. O que é o rezo? Receber ou solicitar. A pretexto de influenciar em quem? Depois eu dou a lida em casa, né? Ok. E aqui, qual é o aumento de pena, tráfico de influência? E aqui? Aqui nos dois crimes, é reclusão ou detenção? Aqui. Aqui, tráfico de influência, 2 a 5. E ali? 1 a 5. Pronto. Professor, agora que a sala está firme, quais são os perigos desse crime, na sua opinião? O que você acha que a prova pode brincar aí? Verbo, né? Porque aqui você tem o seco, né? Que agora vocês não vão errar mais. Solicitar, exigir, cobrar e obter. E também as figuras, né? Das pessoas que são supostamente influenciadas. Você citou a testemunha, é perigoso, hein? Testemunha. Isso aqui vocês têm que... Olha, prova da VUNESP, infelizmente, a VUNESP gosta de lei seca. E vocês têm que devorar o Código Penal. Não tem jeito. E sempre grifar essas pessoas aqui que são as mais relevantes para você diferenciar uma situação da outra. Tá legal? É isso, basicamente. Pode. Órgão do MP? Aí não dá. Eu acho que não vai chegar a esse Agora, nível. Eu acho que ele está falando mais do promotor, do procurador de justiça, né, mestre? Mas ele vai ser até o que está na lei, ao que está no dispositivo. Ele vai trabalhar com isso. Agora tem uma coisa, gente. Pronto, não precisa mais nada para a prova. Só que tem um negócio. Hoje à tarde eu fiz uma questão. E uma delas eu escrevi assim, ó. A pena é aumentada de metade se o agente entrega a vantagem ao funcionário. Aí falaram para mim, é tráfico de influência com aumento. Se vê que a pessoa não aprendeu o crime. No outro eu falei, Pedro Paulo solicitou dinheiro de alguém a pretexto de influenciar num desembargador. Sei lá o que eu falei. Peguei o dinheiro do professor, cheguei até o juiz, entreguei, e o juiz deu o alvará, deu o habeas corpus. Aí o aluno fala para mim, exploração de prestígio. Gente, pelo amor de Deus, o que é isso? Corrupção. Então lembra de uma coisa que não cai na prova. Esses crimes nasceram de uma historinha que chamava Venda da Fumaça, que o cara no reino morria em madeira verde e quando subia aquela fumaça, ainda gritava alguém. Porque o cara no reino falava, eu tenho influência, não sei o que no reino. Quando ia asfixiando aquela madeira verde, o cara falava assim, ó, vendeu fumaça, morre pela fumaça. Isso é um trecho descrito num livro do Paulo José da Costa Júnior de muitos anos, que eu adorava ler essas historinhas. Porque um dia eu falei, que besteira essa história. Mas daí eu falei, meu Deus... Aí o crime pulou para mim. Repara o que ele fala, gente. Olha. Pretexto de influência. A pretexto. E olha o aumento, ó. Se o agente alega ou insinua. Gente, porque se eu tiver bala na agulha e solicitar dinheiro de alguém e entregar para o juiz, somos corruptos. E ele também. Ficou claro? Mesmo? Ótimo. Graças ao bom Pai. Onde nós vamos? Agora... Foi essa questão. Autoacusação e essa é ótima, hein, professor? Essas aqui são ótimas. Professor, só uma colocação, porque isso aqui caiu na prova. Gente, esses crimes aqui de perturbação, fraude, concorrência, caramba, isso é o artigo 94 da Lei 866693, Lei de Licitação e Contrato. Eu entendo que isso está revogado por aquela lei. Não sei a opinião ainda do professor. Só que caiu na última prova. E foi anulada. Tanto que o professor Miranda, que foi o mestre que me indicou, o professor que está aqui comigo hoje, o professor Miranda, que também é delegado, ele fala na aula dele, e não está errado. Falou, gente, isso está revogado. O professor Andreucci, cauteloso o jeito dele da aula, falou assim, olha, gente, foi revogado, mas eu vou ler também. Caiu. Só que tem um negócio, nenhum dos dois errou. E eu posso dizer isso com tranquilidade. Tanto o professor Miranda não errou, que foi anulada a questão. Porque algumas besteiras eu tive de ouvir. Foi anulada a questão. Então vamos entender bem isso. Agora vamos ao que interessa. Professor, esses 3
esse crime aqui de subtração, antes de entrar no outro, Aham. ele pode dar um perigo, porque tem lá o crime do extravio ou sonegação, que é de funcionário, não é? Eu vou pôr os 3 aqui. Professor, esse é o de funcionário. E esse aqui é o de particular. É isso? Isso. Meu Deus do céu, são 3 então? São 3. Esse aqui, praticado contra a administração da justiça. Então vai aí, o que o senhor acha que a gente tem que tomar cuidado? Praticado por funcionário público. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Tá. Eu, por exemplo, na minha repartição, na delegacia, eu acabo intencionalmente extraviando, inutilizando o livro, por exemplo, o livro de boletim de ocorrência, por qualquer finalidade. Neste caso, eu respondo pelo crime do artigo 314, crime praticado por funcionário público. Tá. Esse aqui por particular. O particular, ele subtrai ou inutiliza. Por exemplo, o advogado, ele vai até uma vara, até o cartório da vara, pede para ver um processo e some com o processo, intencionalmente. Ele cai aqui neste crime. Então, é só vocês prestarem atenção. Aliás, ele pode até cair, professor, posso estar falando besteira, num crime que é o... Qual é o número? Não é esse não, desculpa, eu interrompi porque eu lembrei de uma... Cadê patrocínio? Esse aqui? 356? Ué, 356 estava lá? É o último. Ah, desculpa. É que aqui ele recebe na qualidade de advogado, né? Sim. Aqui pode ser o particular. Eu confundi, professor, desculpe. Então aqui funcionário público, Sim. aqui o particular, muito parecido, Sim. e aqui o advogado que recebeu e também inutilizou. Mas na função, ele recebe aqui como advogado. Vocês imaginem que ele pede a carga, né? Entendi. Do processo, nem sei se é assim que fala. E ele mas- pode responder, eventualmente, por crime mais grave, não só pela retirada. Pode responder por corrupção, recebeu dinheiro, alguma Sim, coisa. desde que, se ele receber um dinheiro para, na qualidade de advogado, retirar o processo e ele some com o processo, ele Tá. responde pelos 2 crimes bem jurídicos diferentes, não tem problema nenhum. Muito parecido, hein, gente? Então, tomar cuidado. Agora, esses 3 são, ainda bem que nós vamos terminar com eles. Denunciação caluniosa. Gente, pelo amor de Deus. O que é o crime? É dar causa à instauração de investigação policial, processo judicial, investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade contra alguém, imputando-lhe crime. Eu estou imputando o quê contra o cara? Crime de que eu sei que ele é? Eu vou lá na delegacia e falo para o professor investigar tal pessoa, tal, e eu sei que a pessoa é inocente. Qual é o crime? Ah, ele agiu. Eu estou movimentando a máquina. Eu respondo. Cuidado. Qual é o nome do crime? Gente, por favor, quando a gente fala que uma pessoa cometeu um crime e é falso, vocês não sabem e não cai na prova. É calúnia. Quando alguém faz alguém trabalhar para perquirir isso, é denunciação caluniosa. Não é difícil. E se isso é aumentado de 1/6 quando o cara serve de anonimato ou nome suposto, e diminuído de metade é contravenção. Todo mundo sabe que contravenção tinha um apelido de crime anão. Agora, onde isso acontece? Onde? Não ouvi? Legal. Aí veio aqui, comunicação falsa. Professor, aqui é outra coisa. Aqui simplesmente você imagina que o sujeito vai até a delegacia e narra um crime que ele sabe não ter acontecido. Tá? Ele não está imputando esse crime a nenhuma pessoa. Ele simplesmente narra um crime que não aconteceu. Tá legal? Basta, por exemplo, o registro de um boletim de ocorrência. Provocar a ação da autoridade comunicando-lhe a ocorrência de um crime ou contravenção que sabe não se ter verificado. Por que ele agiu assim? Por vários motivos. Sabe o que já aconteceu lá na delegacia? O sujeito ele foi junto com a esposa, porque ele falou que ele tinha sofrido um sequestro relâmpago no sábado. E ele voltou na segunda-feira de manhã. Isso acontece. Na segunda-feira Professor, de o senhor manhã. está rindo, mas isso é um perigo. Aí ele quis falar que ele tinha sofrido um Foi sequestro. sábado, não é? É, mas era uma história tão mirabolante que eu falei, meu amigo, falei assim, vem aqui, deixa eu conversar, tem um particular com você. Nossa Senhora. Eu falei assim, você sabe que isso não aconteceu, né, cara? Ele, não, na verdade, eu falei, para por aí, porque se eu registrar o boletim de ocorrência, você incorre num crime. Então pega a sua esposa, vai embora e vai conversar em casa. Então, por respeito a ele, não quis falar, não quis esculachar ele na frente da esposa. Mas é simplesmente isso. O sujeito, ele registra, dá notícia de um crime que não aconteceu
por N motivos, mas não está imputando esse crime a E nenhuma ele pessoa. pode comunicar tanto o crime quanto a Quanto contravenção. contravenção. Aliás, uma coisa interessante, né? Nesse aqui, eu estou imputando um crime que eu sei que a pessoa é inocente. E aqui eu estou falando daquilo que não aconteceu. Aquilo que não aconteceu. Legal, só que você reparou que pode ser crime ou contravenção aqui? Muda alguma coisa se for crime ou contravenção aqui? Muda ou não? Não. Tanto é que o nome do crime, comunicação de falta de crime ou... E aqui, muda? Muda. Aê, glória, Senhor. Agora, olha aqui. Não, vocês vão ver a questão que eu fiz hoje à tarde no Facebook. E as pessoas se mataram. O professor vai até falar, Alessandro, para que isso? Mas vocês vão ver. Autoacusação falsa. Vamos lá, me ajuda. E aí, pessoal? Professor, que diabo é isso? O cara chega lá e quer ser acusado de algum crime? Para que? Vocês querem proteger um filho, por exemplo. A mãe sabe que o filho já respondeu por diversos crimes. Se ele responder por um novo crime, ele vai sofrer uma pena muito maior. Então ela, compadecida, acaba se acusando perante a autoridade no lugar do próprio filho. Tá. Um exemplo para vocês guardarem para a prova. Tá. De crime inexistente ou praticado. Vou lá perante a autoridade para proteger eventualmente alguém. Sim. Eu me acuso perante a autoridade de um crime, ou inexistente, ou praticado até por uma outra pessoa, que é o caso. Para proteger um cunhado, por exemplo. Legal, entendi. Agora, eu pergunto, professor, ele falou acusar-se de crime. Sim. E não de contravenção. Olha a questão que foi feita à tarde e que deu um pau lascado. Vamos fazer todas? Vamos lá. Ó, o professor vai corrigindo aí, porque todos os itens ficaram errados. Se eu não errei. Professor, me ajuda aí. Vamos lá. Acusar-se perante a autoridade, vai lá. De crime ou contravenção. Pratica o crime de autoacusação falsa. Está certo ou errado? Por Está quê? errado. Então, a contravenção. Eu vou ler o 2, vocês falam para o professor aí. No crime de comunicação falsa de crime ou contravenção, a pena é diminuída de metade se a imputação é prática de contravenção. É na denunciação, não na comunicação. E as pessoas se batendo. E eu olhando as mortes, aumentando lá os cliques. A gente pode até olhar aqui quantos acertaram. Se José solicitar a Douglas, José solicitou a Douglas, dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em quem? Está levando a crer que vai ser qual crime? Exploração de prestígio. E efetivamente tal serventuário ceder ao pedido. Teremos exploração de prestígio. Qual é o crime? Eventualmente corrupção. E o último item, no crime de tráfico de influência, a pena é aumentada de metade se o agente entrega a vantagem. É se ele alega ou... Ai, glória, Senhor. Matamos isso aqui. Professor, estamos terminando, mas está tudo bem com vocês? Falso testemunha, mestre. O senhor vai de falso e eu vou olhando o que os caras estão falando aqui. Falso testemunho ou falsa perícia. Já me sequestraram, o cara falou. O cara falou aqui, ó, já me sequestraram. Isso acontece, tá vendo? Fazer, pessoal curte, né? Fazer, negar, calar, fazer afirmação falsa, negar, calar a verdade, como? Aqui é o ponto que vocês têm que ter cuidado. Quem pode cometer o crime? Como tradutor, testemunha, perito, contador ou intérprete em processo judicial, processo administrativo, inquérito policial ou juízo arbitral. Eu já vi cair juízo arbitral. E às vezes na prova, vocês não estão tão atentos, falam assim, juízo arbitral também caracteriza É a mais o crime. perigosa. É a mais perigosa. E se tiver acusado aqui, mestre? Não. Acusado comete esse crime? Por quê? Ele Por quê? Sim. E ele também não figura aqui dentre os sujeitos que são nesse dispositivo. Tecnicamente, se ele calar aqui, isoladamente, ele não responde. Faz Boa. parte da ampla É o defesa. 2T PCI. Legal. Sim, é isso O que aí. mais que é perigoso aí? Fazer afirmação, negar, tal. Reclusão de 2 a 4. Show. Aí, aumento de pena, professor. Aumento de pena de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado. Eu faço umas questões que o pessoal fica um pouco bravo comigo. Olha a questão que eu fiz. Ó, aumenta de quanto? Tá. Se ele é praticado. Ou, se cometido com o fim de obter prova de tirada em processo. Ou, gente, se é um ou, aqui é uma outra situação, né? Ou processo civil. É qualquer processo civil? Em regra, não. Processo civil que for parte de entidade de administração pública direta ou indireta. Perguntei numa prova. Imagine um processo civil
que ocorra falso testemunho, mas ele é um processo de despejo. E ele recebeu dinheiro para mentir. Aí a aluna falou, não é processo penal, então não tem aumento. Eu falei, mas é processo civil. Ela falou, mas não é processo civil em que figura administração direta ou indireta. Ela falou, portanto não tem aumento. E aí a gente faz o quê? Fica pulando ali para ela. Eu não falei que ele recebeu dinheiro? Então pode ter aumento ou não pode? Isso aqui é muito perigoso. Agora eu queria que o professor explicasse uma coisa. Quer dizer que se o cara mentir e voltar lá e falar, eu não sei direito o que é esse no processo em que ocorreu, ele vai lá e volta. Como é que é isso, professor? Ele não dá nada? Deixa de ser punível? Porque assim, vocês imaginem uma testemunha mentindo num processo, tá? Ele tem que se retratar no processo em que ele mentiu. Isso vai gerar, o fato dele ter mentido, vai gerar um processo criminal contra ele em virtude da prática do crime de falso testemunho. Não adianta ele, no processo do falso testemunho, eu quero me retratar. Pois só, Tela. Não, ele tem que se retratar no processo em que ele mentiu. Então, costuma trocar na prova. Eles falam no processo em que está sendo processado pelo falso testemunho. Não basta. Ele tem que se retratar, voltar atrás naquele primeiro processo, no processo originário onde ele mentiu. Para que isso... Gente, isso aqui é uma boa, hein? Cheiro de prova isso aí, ó. Hã? Caiu no último? Ah, então nós estamos com a bola atrasada, bola de cristal. Como é que é? Antes da sentença no processo em que ocorreu ilícito. Ele não figura. Ele não fala de sentença irrecorrível. Agora, uma coisa é fato. Se ele jogar uma historinha e falar que lá no processo onde ele está respondendo por falso testemunho em que ele fez isso, não vai acontecer isso. Tem de ser onde ele mentiu. Porque onde vai produzir efeito ruim essa mentira? Onde ele mentiu. Boa, boa. O que mais, professor? Vamos lá. Vamos lá, que a gente está finalizando. Falso testemunho, falso perícia, tal. Espera aí, que temos minutinhos. Coação, exercício arbitrário. Professor, eu não estou recebendo trabalho num posto de gasolina. Pega um monte de lata de óleo, põe no carro e fala para você, olha, um abraço, eu preciso viver. Elas por elas. Elas por elas. Eu, com todo respeito, essa pretensão é legítima. Por que eu respondo por crime? Você responde por crime porque você tem os meios legais para pleitear o seu direito. No caso, uma ação trabalhista, por exemplo. Você não pode simplesmente se apoderar de um pertence do posto de gasolina para poder satisfazer a sua pretensão. Legal. O grande cuidado que vocês têm que ter nesse crime aqui em específico é isso daqui. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Tá legal? Então, a pessoa praticou o crime de exercício arbitrário das próprias razões. O exemplo do professor, que o cara simplesmente pega... Não teve violência. Não teve violência. O dono do posto de gasolina, ele vai denunciar o fato à autoridade. Não basta você registrar o boletim de ocorrência e o Estado não vai processar o sujeito. O advogado tem que ingressar com uma queixa-crime no juízo competente, tá? Representação no crime de ação penal pública. Porque o promotor aqui, nesse caso, não vai agir. O promotor de justiça não age nessa situação. Boa! É sempre o detalhezinho que vai cair na Mas eu não posso afirmar, professor, que esse crime seja de ação penal privada. Não posso afirmar. Não. Só quando não há emprego de... Tá vendo? E todo mundo reclama das minhas questões, ó. Tá vendo? Se o professor tivesse feito, ia detonar. É porque eu coloquei no crime de exercício arbitrário, somente se procede mediante queixa. Sim. É um perigo, né? Tá errado. É só nesse caso. Ficou claro aí, gente? Vocês estão cansadinhos? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Que bom. Legal, legal. Agora, é engraçado. Ele fala, fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Vocês não precisam saber, mas se a lei permitir, poderia. Quando eu tinha aula disso, eu lembro que tinha um exemplo do esforço imediato, que a pessoa entrava na sua fazenda e você falava, vai embora, gente. Vai embora porque essa vassoura vai comer. E aí, se as pessoas não saíssem da fazenda, você descia o pau. Então, não, igual o professor vai falar, sem excesso. Sem excesso. Sem excesso. Agora, esse crime, gente, eu só coloquei o nome aqui, ó, para fins didáticos. Esse crime não tem nome, né, professor? É estranho isso. Ele só veio 346. Vocês já viram no Código Penal? Agora, alguns dizem que ele é uma modalidade de exercício arbitrário. Mas, tecnicamente, ele não tem
rubrica, não tem nome iuris. Professor, como é que comete um crime desse? Como é que é esse lance aí do 346? Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria Mas a coisa é minha, eu posso quebrar que minhas se coisas. acha em poder de terceiro por determinação judicial. Ah. Por exemplo, o juiz ele determinou que o Alessandro seria, por exemplo, o fiel depositário de um bem. O cara ficou pé da vida, falou, quer saber? A coisa é minha mesmo, eu vou destruir isso. Ele acaba cometendo o crime do artigo 346. Eu do alugo Código uma Penal. casa para o senhor. Sim. O senhor está lá na casa. A casa é minha, mas eu não posso ir lá porque tem eventualmente convenção. Sim, Tá. nesse caso também caracteriza. Só responder, a gente Ah, já falou vai lá. sobre isso com a Natália Mora. Ela pergunta, Natália Mora, um abraço. Alguém pode me explicar a diferença entre falsidade de documento público e falsidade ideológica? A gente já tinha falado sobre isso rapidamente. Falsidade ideológica, falsidade de ideias, tá legal? É o conteúdo do documento que é viciado. Na falsificação de documento público é a forma, a exterioridade do documento. Então o documento, a exterioridade, a forma dele que é viciada e não o conteúdo, não a ideia. Está respondida a pergunta. Não, nesses minutos finais nós vamos responder tudo. Professor, mas aí não seria furto? Ele deve estar falando daquele meu caso dos latas de óleo. Não é furto, não. Porque eu não estava com ânimos de furtar o... É que assim, é que você tem que analisar o dolo do agente, né? Se o sujeito ele quer satisfazer uma pretensão, por exemplo, Que era o embora meu caso. legítima, ele responde pelo exercício arbitrário. Agora você tem que analisar o dolo. Se ficar comprovado que ele subtraiu aquelas latas com a finalidade de ter para si a questão do apoderamento, né? Assenhoramento definitivo, no caso pode cair no furto, sim. Tá. Manda um beijo pra Mari, eu ouvi a voz dela. Quem é Mari? Um outro beijo pra você, querido. Tá? Assim, ó. Que essas batatas aí, hein? Então, o professor fala, Todo o mundo que falando das são essas batatas? batatas? Gente, essas batatas são o seguinte, quando eu pego e tenho muita certeza que um dispositivo vai cair, eu escrevo lá, batata. Mas hoje, modéstia à parte, o professor passou pelo código inteiro. E, numa boa, eu duvido que a prova fuja, eu não estou falando de uma ou duas, não. Todas as questões com a aula de hoje vocês vão destruir. Tá? Ainda não acabou. Eu já vou dar tempo pro pessoal fazer pipi. Pera um pouquinho. Professor, vou só falar uma coisa. Distribuir umas Pringles aqui. Então, exatamente. fome, Hoje eu esqueci de comprar os detalhes, né? Batata frita e tal, meio seco. Ótimo, que bom. Que bom que vocês estão gostando. Depois eu quero saber de onde está todo mundo assistindo a aula aí. Professor, esse crime aqui, faz muito tempo que não cai, gente. Mais uma vez, vocês vão dar risada no que caiu. O nome do crime. Aí caiu assim, ó o nome, ó, inovar artificiosamente na pendência de processo civil administrativo, estado de lugar, de coisa ou pessoa. Para quê? Para induzir a erro quem? Então, falou que o cara deixa a barba crescer para induzir a erro o juiz ou o perito. E a prova colocou, não é fraude processual, porque a inovação ali dele não foi artificiosa, foi um processo natural. Ele deixou o cabelo, deixou a barba crescer. Mas não sei se nem se poderia cair, professor, mas o senhor já viu coisas parecidas com essa loucura? Difícil, hein? Né? Meio doideira, né? Meio doideira. Agora, artificiosamente poderia ser um processo, por exemplo, de plástica, alguma coisa assim, Sim. ou alteração do lugar. É mais na questão da inovação no estado de lugar da coisa ou pessoa, né? Por exemplo, eu tive Para simular um assalto. Eu tive, por exemplo, um caso de um sujeito que o carro dele foi flagrado na cena do crime. O carro dele tinha um adesivo muito característico atrás. Aí eu pedi para ele apresentar o carro, veio o advogado primeiro, e o advogado virou para mim e falou, o que está acontecendo e tal. E eu jogo limpo. Eu falo, olha, está acontecendo isso, 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 mas o senhor fique sabendo que não pode inovar no estado das coisas, tal, porque senão pode incorrer na condição de partícipe no crime de fraude processual. Enfim, chegou o carro lá, limpinho, tava uma puta de uma poluição. São Paulo não chovia há uns 3 meses e o carro parecia limpo. Aí eu chamei os peritos passaram um produto e revelou que realmente tinha a marca do adesivo no lugar determinado, enfim. Ele, nesse caso, incorreu no crime de fraude Se eu não me processual. engano, aquela moça que sempre sai no Dia das Mães, a Richthofen,
ela é uma coisa que eu não entendo no Brasil, mas eu não vou perguntar para o professor. Por que algumas pessoas saem no Dia das Mães? Se matou a própria mãe. Mas parece que aconteceu isso, porque ela simulou que tinha havido um assalto no local. Não teve um lance assim? E é justamente o que pode cair aqui. Gente, posso dizer uma coisa? Isso aqui é muito fácil. Nardone, boa. Agora, isso aqui é muito fácil. Eu só tenho medo de uma coisa. Reparou que ele fala que é na pendência de processo civil ou administrativo? Dá vontade de falar, cadê o penal? Só que tem um negócio, se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, mesmo que não iniciado, gente, se é não iniciado, em que fase? Gente, isso é muito grave, os caras lá na delegacia estão querendo arrumar alguma coisa para não dar nada lá no processo. A pena aplica em dobro. Então, para mim, professor, ao invés de escrever não iniciado, ele poderia colocar na fase de inquérito policial. Sim. Não poderia? E vocês tinham de saber. Por favor, cuidado com isso, tá claro? Mas, por exemplo, se você pensar num processo administrativo, o inquérito policial é um processo administrativo. Tá? É um procedimento administrativo. Né? Porque a polícia está ligado ao executivo. Verdade. Executivo, processo administrativo. Agora, já que você falou, eu já vi prova. Se falar antes, tecnicamente, crime não há. Não há. Aqui não há. Tem Esse que crime obedecer não há. o que está na lei, né? Uma coisa assim, gente, um pouquinho que eu aprendi de penal, e aqui o professor, é a palavra final, eu estou aqui para bater papo, é que não dá para eu viajar. Ó, penal não cabe assim, ó. Ah, mas acho que dá também para... Não pode, né, mestre? Principalmente em prova objetiva, né? Principalmente em prova objetiva. Se for uma fase discursiva, eventualmente, mas uma fase objetiva se até o que está na lei, né? Falamos da exploração. Desobediência. Gente, desobediência é fácil. É desobedecer ordem judicial sob pena. Outro dia caiu numa prova da VUNESP se esse tipo de crime era sobre decisão judicial ou administrativa. Gente, é para bater na pessoa se ela errar. Olha o nome do crime. Agora, apesar dessa pergunta ser ridícula, na hora da prova a gente está de cabeça quente, Exato. A gente pode errar. Então, tomar cuidado sobre isso. O que mais que querem perguntar aí? Vamos já... uma notícia boa para vocês, ó. Olha aí, ó. Olha aí. O que é isso? Você coloca esse cupom. Aqui, ó. Você escreve isso aqui. E hoje, quem assistiu a aula, porque eu falei, já que não é beneficente, eu tenho que dar algum presente para quem ficou estudando até agora. Então, eu aviso no final da aula, os cursos que vocês vão colocar lá, vocês têm esse desconto. O que não entra? A parte da de apostila, simulado e testando provas que é R$18, R$28, que eu acho que também não estão preocupados, e maratona. E por quê? Não é porque eu não quero, não, porque é o que é bola da vez, porque esses cursos já saíram com desconto. Gente, eu vou para o intervalo, mas antes vou me despedir do professor, que eu não vou fazer ele ficar assistindo a gente em constitucional administrativo, mas eu gostaria que aqui me dissessem, primeiro, se gostou aí da aula e de onde estão assistindo. Cara, olha isso aqui, professor. São José dos Campos. Legal. Presidente Prudente, Sorocaba, muito legal. Professor, muito obrigado pela presença. Obrigado, professor. Obrigado, gente, você. muito boa a aula, viu? Obrigado. Muito bom. Daqui a pouco a gente volta, depois do intervalo. A gente vai comer uns pães de queijo estragados e a gente já volta. Até já.